Como é que o cinema e o jornalismo moldam a nossa percepção da realidade, hein? Para a gente explorar essa questão, vamos mergulhar nos principais argumentos de uma palestra de 2020 do filósofo Olavo de Carvalho, que fala justamente sobre o poder da mídia hoje em dia. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com a afirmação mais forte, a ideia central da palestra, a de que o cinema não é só entretenimento. Ele seria a forma de persuasão mais poderosa e decisiva que existe no mundo hoje. É um ponto de partida e tanto, né? Então, nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa ideia do cinema como grande persuasor. Depois, o papel do jornalismo como uma força que organiza a sociedade. Na sequência, a gente mergulha num conceito-chave, a diferença entre realidade e palavras, que é o referente. E, para fechar, a imaginação como uma ferramenta para entender o mundo. Vamos lá, então. Primeiro ponto. O cinema como o maior de todos os persuasores. A tese aqui é que o cinema não age no imediato. Ele trabalha aos poucos, moldando a imaginação popular para preparar a sociedade para aceitar certas ideias no futuro. E como isso funcionaria? Segundo o argumento da palestra, as narrativas do cinema preparam o terreno ao longo de anos ou até décadas. A fonte dá alguns exemplos bem polêmicos para ilustrar esse ponto. Diz, por exemplo, que tantos filmes de desastre e pandemia acabaram condicionando a reação das pessoas a eventos reais, e que certas representações no cinema teriam criado o imaginário necessário para que alguns movimentos sociais ganhassem força e fossem levados a sério. Certo, se o cinema prepara o campo da imaginação, a palestra argumenta que o jornalismo é quem vem para jogar nesse campo. Então, vamos para o segundo pilar dessa análise, a transformação do papel da imprensa. E aqui a crítica é bem direta. A palestra defende que o jornalismo moderno abandonou sua função clássica, que era de informar. Em vez disso, ele teria assumido um papel diferente, alinhado com o que seria uma definição leninista da mídia. Um instrumento para organizar a sociedade, ditando o que é certo, o que é errado e até quem deve ser punido. E olha só esse contraste. A palestra argumenta que, no passado, o jornalismo era um campo com várias vozes diferentes, competindo entre si para informar melhor. Hoje, segundo essa visão, o que existiria é uma uniformidade de opinião na grande mídia. E a própria ideia de liberdade de imprensa teria sido invertida, de um direito de falar para um poder de impedir que vozes dissidentes falem contra a própria mídia. Tá, mas qual é a ligação entre a crítica ao cinema e a crítica ao jornalismo? Para conectar tudo isso, a palestra vai buscar um conceito lá na filosofia para explicar essa suposta desconexão da realidade. Para a gente entender o argumento completo, a palestra propõe um passo para trás para pensar em como a linguagem funciona. A ideia é bem simples e apresentada com essa estrutura de 3 partes, o triângulo do significado. Vamos usar o exemplo da própria palestra, que é bem claro. Pensa na palavra elefante. Essa palavra, o som que a gente faz ou as letras que a gente escreve, é o que a teoria chama de signo. É só o símbolo. Depois do signo vem o significado, que nada mais é do que a definição do dicionário. Grande mamífero com tromba, que, se a gente for ver, é só um conjunto de outras palavras tentando explicar a primeira. Mas aí que tá o pulo do gato, o terceiro elemento, o referente. O referente é o bicho de verdade, o elefante de carne e osso que tá lá no mundo vivendo a vida dele, totalmente independente do dicionário e da palavra elefante. E é aqui que a teoria se conecta com a crítica. O argumento da palestra é que o debate público hoje, principalmente na mídia, vive quase só de signos e significados. As pessoas discutem palavras, discutem definições, mas o referente, a coisa concreta no mundo real, muitas vezes fica de fora da conversa. Ok, então se o problema é essa desconexão toda com a realidade, qual seria o antídoto? A palestra aponta para uma ferramenta que todo mundo tem, mas que talvez não o use da forma correta, a imaginação. Mas calma, não é imaginação no sentido de fantasia, de fugir da realidade. É justamente o contrário. A palestra redefine a imaginação como uma ferramenta cognitiva, algo essencial para a gente conseguir conhecer as partes da realidade que a gente não pode ver ou tocar diretamente, como um fato histórico, por exemplo. E aqui fica bem clara a distinção que a palestra faz. De um lado, existiria um uso correto da imaginação, que serve para a gente conhecer o que é possível. Do outro, um uso incorreto, manipulador, que faz a gente sentir o que é impossível como se fosse verdade. O argumento é que esse segundo uso treina as pessoas a terem medo de perigos que não existem, enquanto ignoram os perigos reais.
E essa citação da palestra resume o argumento de forma bem direta. A ideia é que certos tipos de entretenimento seriam projetados exatamente para isso, para bagunçar nossa capacidade de separar o possível do impossível, gerando emoções fortes com base em coisas que não poderiam acontecer de jeito nenhum. E tudo isso nos leva a essa pergunta final, que a análise deixa no ar. Diante de tudo isso, como é que a gente faz para diferenciar uma narrativa autêntica de uma que foi feita só para manipular? Qual é o verdadeiro papel da nossa imaginação nesse processo todo? Fica aí a reflexão.